amigo. O Flamengo é um amigo, mais difícil manter. porque o Flamengo teve compaixão. O Galo tomou 4-0. Protestando também para não ver o que estava acontecendo em... O Everton Araújo ontem. Achei que bem. ele jogou muita bola ontem. O Galo tomou 4-0. Fala, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal com as principais notícias do Flamengo. E agora vamos ao debate do jogo aberto que está pegando fogo, né? Com Renata Fã, que vai falar sobre a goleada do Flamengo em cima do Atlético Mineiro por 4-0. Então já deixa seu like, se inscreve no canal se você é novo por aqui, ativa o sininho das notificações e fica comigo até o final para não perder nada. Sem mais delongas, vamos direto para o debate, galera. Tem mais jeito, eu não consigo cuidar do Capelani. Agora vem a depressão, hein? É o seguinte, Agora vem a depressão. ele tem dois lados, vocês sabem disso. Não, doutor Galo. Ele vai falar que foi ótimo, que bateu o remo, longe de casa, aquela coisa toda. Só que em Minas, dentro da Arena MRV, o Flamengo foi retumbante, goleou, amassou, passou por cima, triturou não, quadriturou, porque foi 4-0. Everton Guimarães e o Hulk, vai embora, Everton, tá tudo estranho no Atlético, e agora? Renato, eu posso dizer a você, bom, em primeiro lugar, não é hábito, né? Você está com uma indumentária como a de hoje, e como eu agrado muito, né? De um blackzinho, você tá maravilhosa num black, hein? Tá maravilhosa. Mas isso aí tem alguma relação com luto pelo Atlético? Porque o Atlético ontem esteve morto em campo, absolutamente morto. O Flamengo teve compaixão, tá? Não é fácil ter O Flamengo é um amigo, viu, amigo? O Flamengo é um amigo, mais difícil manter. porque o Flamengo teve compaixão. Fez 4, poderia ter feito 6, 7, tranquilamente. Se forçasse, eu acho que o Léo Jardim fez por mim, porque ele gosta de mim. Eu gosto dele, mas com ressalvas. Mas ontem o Flamengo tirou o pé, Renata, o Flamengo ontem tirou o pé. Sabe o Brasil e a Alemanha, o 7-1? Pois é, teve um momento que a Alemanha tirou o pé. O Flamengo ontem tirou o pé, porque se tivesse forçado, a vergonha teria sido maior, muito maior. Então é de se lamentar. O Atlético, você está reclamando do Inter, o Atlético está embicado, mas fortemente rumo à Série B. Portanto, o seu time, a sua instituição, aquela que você ama, está vendo uma situação até mais confortável que a do Atlético. Olha, conforto não é uma palavra adequada no meu caso e no seu, Everton. Porém, diante da sua torcida, o Flamengo viu Pedro inspirado, Samuel Lino, Plata e o Hulk deve estar fora do Atlético Mineiro, pode ir para o Fluminense. Os atleticanos foram surpreendidos antes mesmo da bola rolar. Tudo por causa de Hulk, que até chegou com a delegação na Arena MRV. Mas o atacante foi embora antes mesmo da partida. Segundo o Atlético, o jogador, que já fez 12 jogos pelo Campeonato Brasileiro, recebeu sondagem de outro clube do país. Hulk deve deixar o Galo depois de 6 anos. Viemos para o jogo e aqui, no vestiário, horas antes do jogo, poucas horas antes do jogo, em consenso, em comum acordo entre as partes, quais partes? Atleta e clube, decidiu-se que ele não faria o 13º jogo, o que inviabilizaria ele de ter qualquer transferência nacional nessa janela. O pesadelo dos atleticanos aumentou quando a bola rolou. O Galo foi facilmente envolvido pelo Flamengo. O primeiro gol saiu aos 7 minutos, de pé em pé. Samuel Lino cruzou e Pedro só empurrou para as redes. Arrascaeta quase marcou o segundo, mas Everson fez grande defesa. Quando o Atlético tentava assustar, parava em Rossi e no travessão. Para piorar, Plata fez uma bela jogada e acertou o canto de Everson. É o segundo do Flamengo. Enquanto a torcida do Atlético protestava, o Flamengo marcava mais um. Arrascaeta, de cabeça, fez 3-0.
Veio o segundo tempo, com o Atlético buscando pelo menos um gol. Mas não era a noite do Galo. Olha o Rossi e a trave aparecendo de novo no chute do Minda. O Scarpa também ficou no quase. E quem marcou mesmo foi o Flamengo. Novamente de pé em pé. Passe de Everton Araújo e mais um gol do Pedro. Graças a Deus podendo viver mais um grande momento aqui no Flamengo. Hoje podendo fazer um jogo muito bom. Individualmente, mas também coletivamente, né? Toda a equipe desempenhou muito bem desde o início do primeiro tempo. O Flamengo segue na caça ao Palmeiras. O rubro-negro, que tem um jogo a menos, chegou aos 26 pontos, 6 abaixo do líder. Criámos e fomos mais eficazes e acabámos por fazer 4 golos. Eu, como treinador, a minha ideia perante o trabalho dos jogadores é vamos criar e depois, com certeza, há dias que vamos ter mais eficácia, mas há dias que vamos ter menos eficácia. Já o Atlético mergulha em uma crise profunda. O time está na 15ª posição com 14 pontos, mesma pontuação do Santos, primeira equipe na zona de rebaixamento. O Galo agora vai precisar sair desse turbilhão, provavelmente sem Hulk. Obviamente sabemos la categoría y lo emblemático que es Hulk. Después tenemos un grupo de jugadores que tenemos que confiar y creer en ellos. Por algo fueron contratados. Que situação do Galo e que momento do Flamengo. Engrenou com o Leonardo Jardim, jogando um futebol bonito, vertical, com velocidade, jogadores atentos, atacantes voltando para marcar. Que coisa, hein, Edu? O Flamengo agora decolou e o Galo patinou. Renata, a gente vê a postura do Flamengo, uma postura agressiva, uma postura que todos os jogadores sabem as movimentações que tem que fazer. Você vê uma mudança tática que o Leonardo Jardim fez na equipe do Flamengo, que é trazendo os pontas para dentro e deixando as laterais, né, bem abertas para que os laterais passem e possam cruzar. Então a gente vê que o Flamengo engrenou realmente. A gente sabia que qualquer hora isso poderia acontecer, né? E a gente sabe que Flamengo, Palmeiras, esses times com certeza vão brigar lá na frente em busca de título. Agora, por um outro lado, o Atlético é preocupante. O Atlético, por mais que tentou jogar de igual para igual com o Flamengo, a diferença, a proporção é muito grande de um time para o outro, né? Principalmente da qualidade técnica e também da confiança também. Então o Atlético vai ter muito trabalho esse ano. Ronaldão, eu fico impressionada com a Arrascaeta. Já tem 16 gols de cabeça no Flamengo. Ontem mais um, o Pedro talvez tenha sido destaque, mas o Plata, que era até considerado carta fora do baralho, jogou muita bola e o Samuel Lino também. O grande destaque desse jogo foi o goleiro do Galo, né? O Everson, né? Foi um grande destaque, porque era para ter sido mais. Parecia até um rachão de 2 toques ali. O Flamengo aqui, ó, dando tapa. Olha, ficou barato ainda. Agora, eu ouvi o diretor do Galo falando aí, isso tá de brincadeira. Vocês combinaram onde aí com o Hulk aí? Vocês combinaram dentro do ônibus jogando truco, que ele não ia jogar? Vocês estão de brincadeira, o cara foi até o estádio. Como é que vocês combinaram? Combinamos que ele não ia fazer o 13º. Né, Ronaldo? Não leva o cara, vocês estão de brincadeira? Vocês são amadores, tudo amador aí nessa parada, irmão. E vem colocar isso aí pra torcida? Vocês estão brincando. Agora, o Galo foi amassado dentro de casa. Judiação, deu dó de ver o Galo tomar uma surra do Flamengo ontem. Agora, engraçado, né, Cecinho, que o Galo teve bem mais oportunidades que o Flamengo. O Rossi fez 2 defesas incríveis e mesmo assim o Galo displicente e o Flamengo no primeiro tempo, com 4 finalizações, conseguiu 3 gols. O poder de finalização do Flamengo é que impressionou exatamente nesse jogo, né? Criou e conseguiu converter, né? O Everson fez 2 grandes defesas aí do Arrascaeta e também depois do Samuel Lino de fora da área que poderia ter entrado. Então foram 6 chutes praticamente no gol e 4 deles entraram. Então esse poder do Flamengo é impressionante. O Pedro dando pique para recompor, ajudando na lateral, coisa que a gente não estava acostumado. Então a gente já vê a evolução física do Pedro, dando toque de calcanhar, o Arrascaeta desequilibrando. E eu falei na sexta-feira que ia instaurar uma crise no Galo. Exatamente porque eu já vivi ali todo esse alvoroço e o amadorismo da diretoria, né? Você fazer isso com um jogador do tamanho do Hulk dentro do ônibus, você chama a responsabilidade tudo para você. E tá aí o resultado. O Flamengo fez um coletivo de luxo contra o Atlético Mineiro e deitou mesmo. E o coletivo defesa, meio campo e ataque funcionou magistralmente. Já eu quero falar do Hulk,
que pode estar indo para o Fluminense, o Fluke em casa. Ouviu aí o Paulo Brax falando, e ele também é um ator muito importante em toda essa crise que o Galo vive, porque o torcedor não gosta do Brax, já deixou isso muito claro diversas vezes, que não concorda com o trabalho dele, nem com a permanência dele no Galo. Ontem, inclusive, quando ali, depois do segundo gol, a torcida começou a vaiar, a criticar, a ofender os personagens do Galo, ele foi um dos nomes muito citados, foi Paulo Brax, meu Galo não precisa de você, o Rubens Menin também, os Menin, né, porque a gente fala de Rubens, mas são Rubens e Rafael, eles também foram citados, foram ofendidos por ali, teve até uma confusão lá embaixo, na arquibancada, porque um dos seguranças do Galo teria tentado proibir os torcedores, brigar com o torcedor que estava se manifestando contra a gestão do clube, a Galocura virou de costas, protestando também para não ver o que estava acontecendo em campo. No fim do jogo, uma sonora vaia, mas ficou nisso. Os jogadores falaram um pouco na zona mista e aí aconteceu uma super demora para a entrevista do Barba. O que a gente pensou? Barba pode estar sendo demitido, porque aqui se criou uma rotina de que ele dá a entrevista coletiva, fecha com o time e depois os jogadores saem para falar com a gente. Isso só foi diferente no jogo contra o Ceará, mas ele foi relativamente rápido para a coletiva. Ontem ele demorou bastante, estava ali com o Rafael Menin no vestiário. Na hora da coletiva, o Rafael Menin, o Domênico, que é o chefe de comunicação do Galo, Paulo Brax também, todo mundo na sala de coletiva, e aí o Barba falou que não houve nenhuma... Claro que o evento envolvendo o Hulk tá aí nesse noticiário. Jornalisticamente tinha muita coisa interessante, tem muita coisa para falar nesse domingo de Flamengo Atlético. Sem o Hulk, né, esse domínio do Flamengo sobre o Atlético na casa do adversário, né, essa rivalidade interestadual, ela já mereceria destaque, né? 5 jogos na Arena do Galo, 4 vitórias do Flamengo e 1 empate. E um título conquistado lá dentro. A vitória. Com vitória. As vitórias recentes do Atlético foram no Maracanã na e Copa no do Mineirão. Brasil, né? A Copa do Brasil. A última vitória do Atlético como mandante contra o Flamengo é o jogo de oitavas de final da Copa do Brasil de 2022. É aquele jogo antes daquela declaração do Gabigol. É o jogo da declaração do Gabigol. Que ele sai de campo falando que o Maracanã iria virar um inferno e o Flamengo reverte a vantagem no Maracanã com 2 gols do Arrascaeta. Ainda era o Turco Mohamed, técnico do Atlético Mineiro, em 2022 isso. E olha quem estava lá, acompanhando tudo, levando susto com o noticiário, né, trazendo as informações para a gente. Rodrigo Rocha, que domingo animado, hein? Bom dia, bem-vindo à redação. Bom dia, Barreto, Xará, Rodrigo Coutinho, Luciano, a você que está acompanhando a redação. Como vocês falaram, né? Manchete é o que não falta. Para a gente falar do jogo de ontem, vocês podem escolher por onde começar, que começa quente. Dá para falar do redação até o troca de passes aqui, sem parar. Vamos começar antes do começo. Dá um relato seu aí de como é que foi acompanhar esse noticiário envolvendo a ausência do Hulk. Bastidores, é isso que você quer para a gente começar? Isso. Então, Barreto. Então vamos lá que temos bastante. A gente chega para o jogo com a expectativa se o Hulk seria titular ou não, a princípio, né? Porque ele tinha sido reserva contra o Ceará, o Cassierra tinha sido titular. E aí, será que o Hulk joga ou não joga? O Hulk chega no estádio, claro, vai lá para o vestiário naturalmente. E eu vou começar esses bastidores da escalação. Como funciona, né? Jogo 8h30, enquanto a gente está vendo aí os melhores momentos da partida já, o jogo 8h30 a gente recebe a escalação 7h30, né? Protocolo, 1 hora antes os clubes divulgam. Teve um atraso já na entrevista. O Domingues demorou para aparecer. Normalmente eles aparecem meia hora antes dessa escalação. Ele chegou às 7h30 em ponto. E eu até já perguntei para ele, Domingues, já que são 7h30, já pode falar com a escalação aí. Fala pra gente. Vai jogar o Cassierra, vai jogar o Hulk. E ele falou, vai jogar o Cassierra e do lado dele pensei em jogadores mais rápidos. Então ele já projetou ali um time sem o Hulk. Terminou a entrevista do Domingues, nada da escalação do Atlético. Nada da escalação do Atlético. Começamos a achar estranho, né? O que esse time tá... O que tá acontecendo com o Atlético, né? Porque não tem a escalação. 7h43, eu estava ao vivo lá na hora da transmissão, inclusive, chega a escalação do Atlético, com 13 minutos de atraso, e eu falei na hora, entendi porque que demorou. O Hulk não tá nem no banco de reservas. Vou tentar apurar aqui porque, chega a nota do Atlético dizendo o que aconteceu, explicando a situação da sondagem, que o Hulk teria conversado com a diretoria no vestiário e, em comum acordo, eles teriam optado pelo corte dele da partida. E a gente apurando lá também, a gente conseguiu descobrir que poucos minutos antes da escalação ser passada para a gente, as comissões técnicas trocam a escalação, né? E a informação que o Atlético passa para o Flamengo
a escalação que o Atlético passa para o Flamengo tinha o Hulk no banco de reservas. Ele seria utilizado como substituto na partida. Então, houve de fato, de última hora, essa troca. Isso tudo a gente foi descobrindo ali ao vivo, aos pouquinhos, durante a transmissão. Foi muito agitado, um trabalho de apuração e que no campo a gente costuma ir atrás do diretor de futebol, diretor executivo. Esses caras nem apareceram por lá, depois dessa notícia ser veiculada. E refletiu no que a gente viu no campo, né? Acho que não só esse caso do Hulk, essa decisão do Hulk, que é um líder do elenco, talvez a grande figura, o grande rosto desse elenco do Atlético nos últimos anos aí, nessa ausência, mas também essas polêmicas que vocês já falaram, né? Sábado de manhã, antes do treino, teve a reunião lá do sócio Rafael Menin, com a diretoria, a comissão técnica e um grupo de jogadores para resolver tudo. Esse tudo até agora a gente não conseguiu descobrir exatamente o que é, porque todo mundo fala que tem problemas, que estamos resolvendo, mas ninguém fala quais são os problemas. O que a gente sabe é que não é salário, não é questão financeira. Mas tudo foi resolvido e aí parece que depois desse tudo surgiu o fato novo, né? Que é aí a sondagem que viemos descobrir depois, até na apuração da Joana de Assis, que seria o interesse do Fluminense pelo Hulk. Então, esse foi um pouquinho dos bastidores ali. E nem comecei a falar do jogo ainda em Barreto. Não, mas foi curioso ouvir você falar desses bastidores enquanto a gente via os melhores momentos, porque deu para pensar no que a ausência do Hulk significou. Se a gente pensasse num momento diferente, o Hulk ficou fora do jogo, sei lá, porque se machucou no aquecimento. Outra coisa, que não impactasse tanto. Ele não teria participado. Ou se o Hulk tivesse ido para o jogo. Vamos pensar em outro cenário. O Hulk chegou aí, a camisa dele estava lá, ele vestiu a camisa e sentou no banco. Ele não ia ter participado de um primeiro tempo em que o Flamengo foi dominante. Né? Teve um momento curioso em que o Atlético bota uma bola na trave que cai em cima do pé do Alexandre, que estava em cima da linha e escolhe, né? Lembrou aquele filme Match Point do Woody Allen, né? A bola escolhe para onde vai. Essa ele escolheu sair, né? E na jogada seguinte o Plata faz o 2-0 e meio que liquida o primeiro tempo e ali acho que liquida meio que o jogo também, né? A torcida começa a xingar. Isso. Talvez o Hulk tivesse participado daquela reação do Atlético no começo do segundo tempo, reação no sentido de jogar um pouco melhor, né? Mas já com poucas possibilidades de conseguir mudar o cenário do jogo. Reverter um 3-0 não seria simples. Talvez o Hulk desse um pouquinho mais de... Não tem uma palavra exata em português para isso, mas o Eduardo Domingues falou sobre isso na coletiva dele ontem. Hierarquia, né? Aquele cara que traz o peso, traz ali o peso da responsabilidade de decidir, de conduzir a equipe. Acho que essa é a melhor forma de falar num momento de recuperação. Mas a verdade, cara, é que o Hulk já esteve em campo em momentos assim recentemente e não conseguiu fazer isso. Se ele ia conseguir ou não, é impossível saber. Agora, o que eu acho que ele poderia oferecer mais na prática é precisão nas finalizações, que faltou um pouco ao Atlético durante todo o jogo de ontem. Se a gente pega o jogo todo, eu lembro que quando o Flamengo fez 2-0, eu tinha a sensação naquele momento que era um placar exagerado com o que a gente estava vendo em campo. Porque o que era o jogo? O Atlético marcava muito mal, mas atacava bem. O Atlético conseguia produzir, saía das pressões do Flamengo, chegava na área, finalizava. Essa bola no travessão, por exemplo, ela entraria. O Rossi faz a defesa. Ele desvia e faz a defesa. Bem lembrado. Não foi só uma bola no travessão. Teve a intervenção precisa do Rossi levantando a mão. E ele meio que espreme a bola no travessão. Espreme a bola. Né? E o Atlético tem 2 ou 3 escapadas com o Coelho pela esquerda, dando muito trabalho ao Varela, que as jogadas não foram bem terminadas. Por outro lado, o centro do campo totalmente aberto, muito espaço entre os volantes, sem entender direito os movimentos, principalmente o Samuel Lino. O Samuel Lino ontem deitou e rolou em cima da defesa do Atlético Mineiro, saindo da esquerda para dentro. O Nathaniel não acompanhava, o Juan tentava atrasado, se enfiava no meio dos 2 volantes, encontrava o Arrascaeta. O Arrascaeta também... Maicon e Alan Franco... Fazia tempo que o Arrascaeta não tinha tanta liberdade no jogo, cara, impressionante. Maicon e Alan Franco não sabem até hoje se o Arrascaeta tá com o cabelo normal, tá com o cabelo platinado, jogou com a 10, com a 14. O garoto novo ali, deixa ele livre. Quem é esse cara que tá jogando ali, né? E a preocupação era com o lado direito do ataque do Flamengo, que entrou o Pacini do lado esquerdo. Com 18 anos, substituindo o Lodge, que estava jovem, que poderia ter... Isso até demorou a causar um efeito. Eu nem acho que ele tenha falhado... especificamente nenhum gol. O gol do Plata ele podia ter feito a falta, mas 5 caras podiam ter feito a falta ali no Plata naquela arrancada. O Plata mesmo, que também foi um dos grandes destaques do Flamengo, ele vai se destacar depois. Olha esses primeiros números aí, né? É algo que vocês já trouxeram aqui. A posse de bola acabou dividida, igual.
Mas o Atlético finalizou 19 vezes, 5 no alvo. O Flamengo finalizou 9 vezes, 7 no alvo. Dessas 19 foram 11 no segundo tempo. E quando a gente mostra o número assim, ele é sempre bruto, né, gente? Não dá para depurar, por exemplo. Porque às vezes uma finalização no alvo é uma bola meio que atrasada para o goleiro, uma defesa sem nenhuma dificuldade. Dessas 7 finalizações no alvo, lembrando que a do Everton Araújo não é no alvo, né? Porque na estatística a bola na trave não é considerada finalização no alvo. Dessas 7 aí, entraram 4 e 3... eu lembro de 2 defesaças, a Arrascaeta e Lino no primeiro tempo. O Lino de fora da área. Então, quer dizer, de 3, pelo menos 2 exigiram defesas difíceis do goleiro do Atlético, né? Tava uma eficiência impressionante do ataque do Flamengo. O trio de ataque do Flamengo muito bem no jogo, e o Arrascaeta também. Agora, um destaque, olha, talvez até o melhor em campo, mas é quase um voto hipster. O Everton Araújo ontem. Achei que ele jogou muita bola ontem. E já toda segunda aqui, eu e Coutinho falamos como é que vai ser essa escalação do meio-campo do Flamengo com todo mundo à disposição. Eu não acho que o Everton Araújo vai ser titular do Flamengo com todo mundo à disposição. Mas ele é um cara que está ganhando muito espaço. Nessa arrancada do Flamengo, de 7 vitórias seguidas, o Everton Araújo é um dos principais nomes, cara. Claro, ele não é o cara que vai fazer gol, que vai te dar assistência, mas a marcação dele no meio e chegando, ele é um cara de poder, o poder dele de desarme, de chegar perto dos caras, ele é forte. Um jogador que, claro, o Pulgar tem esse papel no time ideal do Flamengo, pelo menos até a chegada do Paquetá e a colocação do Paquetá no meio de campo. Mas o Everton Araújo é um dos grandes nomes dessa arrancada do Flamengo de 7 vitórias ontem seguidas. Dando até assistência, né? Ontem infiltrando na área, metendo bola na trave. Que nem é exatamente a principal característica dele, mas isso denota um ganho de confiança do jogador, de fato. E muito sóbrio em campo, né? Ele foi até expulso recentemente num lance que, a meu ver, foi uma expulsão injusta. Exagerada, né? Mas, assim, ele não é um jogador, assim, de rompante, né? Igual, às vezes, o Pulgar é. O Pulgar é excelente jogador, mas, cara, você nunca sabe o que você espera dele em campo. Mas ele era muito inseguro com a bola no pé, o Everton, né? Parecia que qualquer passe mais difícil ele ia errar, ele não tinha confiança, ganhou muita confiança e se tornou um jogador bem importante nessas últimas partidas. Verdade. Barreto, se eu Fala, Rodrigo. puxar o papo um pouquinho pro lado do Atlético, claro que a gente tem que falar muito do Flamengo, porque assim, é uma vitória fora de casa por 4-0 gigantesca, né? Mas do lado do Atlético, além do Everson, que é engraçado falar do goleiro quando toma 4 gols, né? Mas quando foi minimamente possível, ele fez 2 grandes defesas. O Pacini me surpreendeu na escalação, eu esperava Alonso, até pela experiência, por ser o zagueiro, um lateral mais defensivo, né? Já que é zagueiro. Me surpreendeu o Pacini, mas eu acho que ele fez até uma atuação segura, assim, não teve muita culpa no gol, como os amigos falaram, e eu senti ele com maturidade, assim, algumas pressões ali na saída de bola do ataque do Flamengo, ele conseguia sair jogando, então, assim, um mínimo ponto positivo. E essa derrota do Atlético, ela não começa ontem no apito inicial, né? E o caso Hulk também não. A gente tem que lembrar que o Atlético vive um contexto aí há mais de um ano conturbado internamente. A gente lembra, ano passado teve ameaça de greve por causa de salário atrasado, crise com diretoria, reunião, né, se dá para usar essa palavra, com torcida organizada na porta do CT. Esse ano começou conturbado com o caso do Hulk de novo, que tinha interesse em ir para o Fluminense, aquela guerra de narrativas em postagens em rede social, algo completamente fora do padrão de clubes super organizados, né? Um Atlético um pouco perdido nisso. E especialmente o recorte dos últimos dias. Desde aquela entrevista do Eduardo Domingues, depois da vitória na Sul-Americana, que ele expõe o elenco de certa forma, né? Fala que alguns jogadores, usa a palavra egoísta, por exemplo, que temos que parar de egoísmo, temos que correr mais. Os jogadores não receberam bem essa entrevista do Eduardo Domingues, ficaram... Então, nação rubro-negra, chegamos ao final de mais um corte diário de reação aqui do nosso canal, com essa excelente goleada do Flamengo em cima do rival, o Atlético Mineiro. Deixe nos comentários o que você achou sobre o jogo aberto, né? A Renata Fã ali falou juntamente com seus comentaristas, né? O Edu, o Ronaldão, o Cicinho, enfim. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e também compartilhar este vídeo, galera. Não esquece que os créditos estão na descrição do canal e queremos saber também, antes de encerrar aqui este vídeo, qual o placar que você dá para o próximo jogo do Flamengo, né? Inclusive o Flamengo que vai enfrentar no dia 23 aí o seu rival maior, o Palmeiras.
Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Nos veremos no próximo vídeo.